Basicamente, eu considero isso aqui vai ser um momento mais assim de conversa, né? Quem quiser algum momento, quiser interromper, perguntar, pode perguntar à vontade, tá? Ou então deixar para o final, que a gente pode conversar mais um pouco. Bom, eu vou. Eu não consegui enviar para dentro do a aba de compartilhar, não apareceu para mim assim toda, né? De inserir dentro do programa. Mas aí eu já. Bom, que é um curso, eu considero bem um pequeno curso de metodologia de como fazer um projeto de pesquisa, né? Bom, o professor Ricardo me convidou para. Ele dividiu essa ideia desse curso em 3 etapas, né? E ele. Tem alguém que está com o microfone ligado? E ele me cobriu de uma sessão, né? Que é o problema de pesquisa, a justificativa, os objetivos geral específico e hipótese. Tá? Bom, como nós estamos pensando em projeto de pesquisa, eu particularmente pensei que o ideal seria a gente chegar com uma definição do que vai ser um projeto de pesquisa, né? Bom, de acordo com o nosso dicionário Aurélio, a palavra projeto ela vem do latim projectus, que significa lançar, lançando para adiante, ou seja, uma ideia que se forma de executar ou realizar algo no futuro, um plano, um intento ou desígnio. Então, é tudo que você está planejando, está pensando para desenvolver, para concretizar a um curto, médio ou longo espaço temporal. Tá? Então, a ideia de projeto é isso. Né? Todos nós temos um projeto de vida, projeto pessoal, e o projeto de pesquisa ele não deixa de ser um conjunto de elementos que você vai se planejando um futuro, né? Bom, um projeto ele nada mais é que um esforço único, temporário e progressivo. Então, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Isso quem fala é o Trivinos, é um autor na área de metodologia de pesquisa. Então é interessante que quando se fala que ele é um esforço único, então a pessoa que está designando para fazer, realizar isso aí, ele que é o responsável, o maior responsável para a execução, para a concretização, né? Então ele que deve ele ser o principal elemento para que esse projeto ele ocorra. Né? E, em outras palavras, um projeto, então, ele tem um início e um fim determinado. Então, quando se pensa numa pós-graduação, quando se está no mestrado, 2 anos, então a gente planeja um projeto no início do mestrado e a gente tem que concretizar a ideia daquele projeto, que é escrever a dissertação ou tese, escrever os artigos, qualificar. Então, tudo isso dentro desse lastro temporal. Quando a gente está pensando no doutorado, dentro do lastro temporal de 4 anos, tá? Bom, dentro de projeto, nós temos alguns tipos de projetos, né? Projeto de pesquisa, projeto de lei, projeto empresarial, projeto social, projeto de softwares, projetos educacionais. O nosso foco ele vai ser somente em cima de projeto de pesquisa, né? Cada um desses ele tem uma característica distinta. Então não é o que nós vamos abarcar, né? Mas eu acredito que todos vocês já ouviram falar de projeto de lei, projeto empresarial, projeto social, projeto para desenvolver ou construir um software, projeto educacional que se executa num ambiente escolar. Bom, o que vem ser na realidade um projeto de pesquisa? Na concepção de Gil, um projeto de pesquisa ele é um documento planejado com o objetivo de orientar a realização de uma investigação científica. Então, o projeto de pesquisa ele é aquele documento que vai orientar todos os caminhos da sua investigação, tá? De todos os caminhos que você vai caminhar durante a pós-graduação para executar a sua investigação. Ele estrutura os principais elementos e etapas do processo
de pesquisa para garantir que o estudo seja desenvolvido de forma organizada, consistente e metódica. É uma concepção clássica ainda, pensar assim, mas é uma concepção que funciona muito, essa organização, né? Porque a gente não consegue desenvolver um projeto de pesquisa, desenvolver uma pesquisa na academia sem essa organização, né? Sem essas etapas ser consistente, ser algo consistente, que ele tenha um arcabouço científico, né? E principalmente sem uma metodologia. Bom, dentro de projeto de pesquisa, eu tenho alguns tipos de projeto de pesquisa que eles estão mais ligados com a metodologia e com o tipo de objeto de pesquisa que você vai encaminhar. Eu tenho a pesquisa experimental, a pesquisa quase experimental, pesquisa observacional, pesquisa descritiva, a pesquisa correlacional, pesquisa ex post facto, pesquisa exploratória, pesquisa, estudo de corte ou cronologia da evolução. Normalmente, quando você faz uma etapa, uma pesquisa, fazendo levantamento dos últimos 10, 20 anos ou aquela década, né? Pesquisação, que são soluções práticas que se utiliza bastante na área da educação, que quando você tem intervenções pedagógicas dentro do ambiente escolar, né? E a pesquisa meta-análise, né? Que ela sintetizando o conhecimento. Bom, isso vai depender muito de como você vai caminhar, né? Como vai esse seu projeto, ele vai depender muito de como você vai caminhar com o seu orientador, com o seu objeto de pesquisa, com a sua metodologia, né? Então, a partir de uma conversa, você vai conseguir distinguir, diferenciar ou direcionar para que tipo de projeto você vai querer, tá? Bom, de acordo com Gutenberg, né, a construção do projeto de pesquisa ela é uma etapa importante e delicada para a pesquisa científica. É a partir desse projeto que se delimita o problema que será estudado. É o que se chama recorte do objeto, por ordem na própria ideia, sistematizando as questões que estão estudadas. Normalmente, quando nós pensamos em fazer uma pesquisa em si, nós temos uma temática, né? E aí dentro dessa temática, ela é uma coisa mais, é um elemento mais macro, né? E dentro dessa temática, você começa a ter o seu problema de pesquisa, que é a tua inquietação, né? Que é a inquietação que move o universo. Então, o projeto ele serve para te organizar ou colocar em ordem como é que você vai caminhar durante a sua investigação. Porque, às vezes, existem diversos caminhos, dependendo da temática, né? Uns caminhos são mais suaves, outros não. Uns caminhos são mais curtos, outros são mais longos. E aí a gente tem que ter uma organização para pensar que caminho eu vou seguir. E o projeto é aquele documento que ele vai te orientar nesse caminhar. Bom, o pesquisador deve ser objetivo e rigoroso ao transformar suas ideias em um projeto de pesquisa. A formulação de um projeto de pesquisa ele passa por várias etapas. Primeiro, o problema que exige resposta deve ser delimitado dentro de um campo de estudo. Tá? A tarefa de pesquisa ela precisa ser reduzida ao que é possível ser realizado pelo pesquisador. Isso aqui é um negócio muito, como posso dizer, é, é muito complexo, que normalmente, principalmente quando para pesquisadores iniciantes na graduação, se imagina se fazer muitas coisas, né? Mas muitas coisas elas não podem ser realizáveis, principalmente num laço temporal. Não que não possa ser realizado assim algo impossível, não é que não seja impossível, seja possível. Mas assim, no período no mestrado, eu tenho 2 anos. E aí, no período do mestrado, eu não posso trazer um projeto de pesquisa que eu tenho diversas etapas, né? Porque aqueles meus 2 anos, eles podem ser insuficientes para eu desenvolver isso, aquilo. É diferente do doutorado, em que o doutorado ele já exige uma rigorosidade muito maior do pesquisador. E o laço temporal dele para maturação, a gente chama de maturação da tua teoria, da ideia como você vai desenvolver, já é um laço temporal de 4 anos. Algumas pesquisas duram até mais, 5, 6 anos, né, isso dependendo.
da pesquisa. Então, é esse pensamento de se pensar que é algo realizável pelo pesquisador, tá? É preciso evitar que a coleta de dados seja feita de forma a favorecer uma determinada resposta. É preciso definir os conceitos que serão usados, isso aqui vão ser trabalhados lá na frente, né, dentro da metodologia. É necessário prever as etapas do processo de pesquisa, mesmo sabendo que elas poderão ser reformuladas, né? Então, esses 3 itens aqui vocês vão ver lá nos próximos dias, né, as etapas do projeto, do curso, né? Bom, para a gente desenvolver um projeto de pesquisa, ele possui algumas etapas, né? A primeira etapa dele é o título, né? O título é como se ele fosse, quando você pega, normalmente, quando nós vamos para uma livraria, entramos numa livraria, a gente pega um livro. E aí aquele livro, a gente folheia aquele livro, normalmente, o que, que nos chama a atenção? É o título do livro, né? E dentro de uma investigação, o título da tua investigação, ele deve ser algo que chame a atenção de outras pessoas. E aí, o título ele deve ser claro, conciso e abrangente, permitindo uma compreensão inicial da sua finalidade, né? Se o teu título ele não te dá uma compreensão inicial do que você quer estar demonstrando dentro daquela sua investigação, dificilmente alguma pessoa vai se sentir atraída para ler aquela pesquisa, para ler a sua dissertação de mestrado ou sua tese de doutorado, né? Ou um artigo teu. Então, dificilmente, porque o título é como se fosse ali aquele ardor, aquele enfeite que chama a atenção para que o leitor mergulhe naquele seu texto, né? Ele é a primeira forma de contato do leitor com o projeto, por isso ele deve ser considerado como um elemento importante na sua elaboração, então a gente tem que ter esse cuidado. E sempre quando se pensar, nunca fechar, o título vai ser esse, mas sempre pensar em revisitar esse título, né? Conforme vai se caminhando com o projeto de pesquisa, conforme vai se caminhando com o desenvolver da dissertação ou da tese, né? Eu falo dissertação porque eu sou acostumado aqui no Brasil, no mestrado, ser dissertação, mas no Paraguai eles chamam de tese, tanto para mestrado quanto para doutorado, né? Paraguai, Argentina, outros países do Mercosul, na Europa também, né? E aqui no Brasil a gente usa muito o termo dissertação. Ao final da redação do projeto, deve ser verificada a coerência entre o título e o objetivo geral. Então, isso é um elemento fundamental. Se o teu título possui uma correlação com o seu objetivo geral, tá? Então, ao final que você escreveu tudo do seu projeto, né, você deve fazer essa revisitação, olhar, né? Normalmente, eu sempre falo para meus alunos que são, ou quando eu participo em alguma banca, né, eu digo para eles, olha, vocês devem pedir para uma outra pessoa, uma segunda pessoa, não que faça para vocês, mas que ela dê uma leitura. Por quê? Quando nós estamos escrevendo, ou seja um artigo, seja um TCC, seja uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, chega um momento que a gente se apaixona por aquilo. E quando a gente se apaixona, a gente fica cego. E no ficar cego, a gente não encontra falhas. E as outras pessoas que estão de fora, elas conseguem observar falhas que nós não conseguimos identificar. Então, isso é muito importante, né? Pequenas falhazinhas que podem acontecer. E essas falhas elas podem desencadear um caminhar na nossa pesquisa que não seja tão suave, mas seja um caminhar muito árduo. Então, é interessante sempre a gente ter uma visão de uma outra pessoa. E essa outra pessoa, normalmente, é o nosso orientador, né? Nosso orientador do mestrando, do doutorando, é aquela pessoa que ele vai ter um olhar de fora e vai dizer, opa, peraí, isso daqui tem isso aqui. Isso daqui precisa melhorar esse ponto. Esse ponto com esse, eles não estão conversando. São coisas distintas, né?
Então, uma das coisas que eu sempre observo, o orientando ele reclamar, principalmente, meu orientador mandou refazer tudinho, parece que eu não... Tudo que eu escrevi não serviu de nada, mas, na verdade, é que ele está com esse olhar externo de não de paixão, mas de contribuição para que a pesquisa ela consiga ser desenvolvida de uma forma bem clara e objetiva. Bom, dentro do projeto em si, nós temos o tema. O tema ele é o assunto geral, é a área investigada. Ele é algo mais macro, bem macro mesmo, né? E ele vem ser aquele objeto macro que daquele objeto macro eu vou pegar o meu ponto de investigação, tá? Por exemplo, aqui, vou caminhar com vocês, eu vou dar alguns exemplos, né, para a gente clareando as ideias, tá? Por exemplo, aqui, tema, os direitos sociais, a saúde e o lazer. Então, é um tema bem grande, direitos sociais, a saúde, ao lazer, então é um negócio muito macro, né, bem abrangente. A delimitação do tema. Não confundam delimitação do tema com título, tá? A delimitação, ela vem ser mais você restringir o seu campo de investigação. Então, a delimitação, ela restringe o campo de investigação sob um ponto de vista, de espaço, tempo, modo ou outro aspecto relevante para o estudo, tá? Então, não confunda delimitação com título, tá? Por exemplo, desse meu tema, os direitos sociais, a saúde e o lazer, eu posso delimitar ele aqui, ó. A saúde e o lazer como qualidade de vida dos docentes do curso de Direito da Unida Paraguai. Né? Então, eu restringi o meu tema de direitos sociais, a saúde e lazer para os docentes do curso de Direito da Unida. Então, foi uma restrição. Eu restringi esse meu campo de investigação. Eu não vou investigar toda a população mundial, né? Nem toda a população de uma cidade, nem toda a população de um município. Somente os docentes do curso de Direito desta universidade. Então, os elementos de investigação eles são limitados. Então, eu fiz uma restrição, né, de um ponto de vista. Tá? Bom, além disso, desse arcabouço tudinho, quando eu começo a escrever o meu projeto em si, eu tenho a introdução, que ele vem ser uma apresentação do meu tema, numa visão geral, né, do que é proposto no projeto, né? E a introdução ela deve responder qual o objetivo do meu projeto, né? Por que eu quero pesquisar aquilo ali? É uma motivação pessoal, é uma motivação profissional, é porque alguma coisa aconteceu, qual o problema que se pretende resolver, qual a metodologia que está sendo proposta, abordada na pesquisa, quais as contribuições que a pesquisa trará para a ciência, para a sociedade, para o seu município, para o seu estado, para o seu país. Então, a introdução ela vem ser uma visão geral, né? É muito comum, principalmente na graduação, e às vezes até mesmo na pós-graduação, o aluno ingressar e ele sem saber o que vai pesquisar. Isso é muito comum. E, às vezes a maturação da ideia do que pesquisar, ele surge durante as disciplinas do curso, né? Mas na graduação, principalmente no final do curso, o aluno chega no último semestre e ele ainda não sabe o que ele quer fazer com o trabalho de conclusão de curso dele. Mas no mestrado e doutorado, alguns programas eles já exigem que o aluno já ingresse com uma proposta de projeto de pesquisa, né? Outros não. Então, isso é muito comum da gente se pensar. E aí, quando a gente se pensa em fazer uma introdução para um projeto em si, eu tenho que pensar
qual o objetivo do meu projeto, né? Qual o problema que eu pretendo resolver? Qual a metodologia que está sendo proposta? Eu já tive vários casos de alunos me orientando, chegar, professor, eu queria que o senhor me orientasse. Aí eu digo, beleza, eu vou lhe orientar. Mas o que, que você quer pesquisar? Aí ele diz, eu não sei, eu quero que o senhor proponha um tema. Aí fica difícil, porque muito difícil mesmo. Porque se eu propor um tema, não é aquele tema que o aluno gosta. É a pior coisa você fazer aquilo que você não gosta. Porque você vai fazer aquele negócio de qualquer jeito. E quando você propõe um tema, você tem um tema em si, você consegue se debruçar mais nele, se aprofundar bastante nele, pesquisar, investigar bastante, procurar conhecer esse tema, né, com bastante clareza. A tal ponto que desse objeto de pesquisa, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Né? Então, é uma coisa, quando a gente pensar que a temática, a delimitação do tema, eu tenho que pensar com muito carinho. Tá? É importante contextualizá-lo, justificar sua escolha e explicar sua relevância, considerando aspectos relativos ao avanço acadêmicos ou teórico dentro do campo estudado, ou implicações de caráter prático. Às vezes, a minha pesquisa ela é de caráter prática, né? Está tendo muito no Brasil, ele tá muito forte, os mestrados profissionais, mestrado e doutorado. Na Europa também, na Europa já é um negócio, já há muitos séculos já acontece, mestrado profissional e doutorado profissional, em que a característica dele é um caráter prático. Né? Então, a procura é resolver problemas práticos corriqueiro dentro daquele arcabouço, ou dentro de um elemento educacional, empresarial, dependendo do foco do programa de pós-graduação. Tá? Assim como possibilidade de contribuir para a melhoria, aperfeiçoamento ou transformações da realidade. Então, dentro da introdução, tem que pensar tudo isso, fazer uma reflexão. Bom, aí vamos iniciar dentro do que é proposto para hoje, tá? Bom, o que vem ser o problema de pesquisa? O problema de pesquisa, ele nada mais é do que uma pergunta, tá? Ele é uma pergunta. O que desejo esclarecer por meio da pesquisa, né? O que eu estou querendo esclarecer? Eu estou querendo descobrir, o que eu estou querendo investigar, o que está me inquietando, né? Então, o problema em si ele vem ser uma pergunta, né? Por exemplo, lembre lá do nosso, voltando aqui, nossa delimitação do tema, do nosso tema, os direitos sociais, a saúde e o lazer. Nós delimitamos a saúde e o lazer como qualidade de vida dos docentes do curso de Direito da Unida, né, Piauí. Que problema eu posso trazer para aquela delimitação de tema? Tipo, existe noção real da relação entre saúde e lazer como integrantes da qualidade de vida por parte dos professores na sua vida de docente do curso de Direito da Universidade Unida, tornando-se por base as suas atividades pessoais, sociais e profissionais realizadas no semestre 2024.2. Observe que o problema em si, ele que vem trazer a minha inquietação. Eu quero saber essa relação, né? Se o professor do curso de Direito ele possui uma noção real da relação saúde e lazer. E se essa noção ela afeta a qualidade de vida dele enquanto profissional, né? E aí, o interessante, mas eu faço um recorte ainda para que só um semestre. Porque pode acontecer que no outro semestre a universidade ela desenvolva uma política de saúde, de lazer, ou uma política de qualidade de vida dentro da empresa e modifique isso aí. Então, a minha pesquisa, se passou disso daí, ela não vai ter mais, eu não já vou ter mais respostas, né, para esse meu problema, porque sofreu modificações.
Então, é algo interessante, porque o problema, às vezes, ele sofre alterações conforme modificações sociais. Eu tenho que me atentar a isso. Tá? E aí, quando eu venho entrelaçando dentro do meu texto, dentro da minha introdução, o meu problema de pesquisa, normalmente a gente não joga ele de paraquedas, né? Algumas instituições, elas colocam como sessões, né? Normalmente na graduação a gente aprende como umas sessões, até eu já vi alguns trabalhos que eles colocam problema numa lauda só, objetivo geral só numa lauda, objetivo específico só numa lauda, mas aí o que se tem bastante? Ele vem dentro do contexto, dentro da introdução, né? Então, aí a gente consegue identificar. Ou até mesmo dizer que, escrevendo o contexto da introdução do teu objeto, você dizia, o problema de pesquisa que me motivou foi tal, 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 né? Como eu trago aqui, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, discorre, dentre outros, como direitos sociais à saúde e ao lazer. Neste âmbito, não há clareza se a saúde é pressuposto de lazer e se o lazer é pressuposto de saúde, ou ainda se, ao concretizar um deles, as pessoas têm consciência concreta de que há ou não há ligação entre um com o outro. Assim, existe noção real da relação entre saúde e lazer como integrante da qualidade de vida por parte dos docentes, dos professores na universidade, na sua vida de docente do curso de Direito da Universidade Unida, tornando-se por base as suas atividades pessoais, sociais e profissionais realizadas no semestre 2024.2. Então, ele já vem como um arcabouço, né, dentro de um contexto só. Bom, Gil, 2008, página 33, ele considera o seguinte: podem ser consideradas como problema científico as indagações. Qual a composição da atmosfera de Vênus? Qual a causa da enxaqueca? Qual a origem do homem americano? Qual a probabilidade de êxito das operações de transplante de fígado? Então, tudo que te traz uma pergunta, que te traz a tua inquietação pessoal, ele vem ser um problema, né? Ano passado não é muito comum, não é muito comum, mas pode acontecer. Só que quando você tem, isso acontece, o seu caminho de investigação ele é muito mais longo, né? Mas não é muito comum. Ano passado fui convidado para uma banca de doutorado. E era só eu participei da qualificação e eu participei da defesa, né? Na qualificação eu achei estranho. Eu achei estranho que o projeto de pesquisa do doutorado do rapaz, ele tinha 2 problemas de pesquisa. Então, ele tinha 2 inquietações ao mesmo tempo. E aí, eu até mesmo, na hora das contribuições, o orientador dele do doutorado, ele tinha sido meu orientador de mestrado, e aí eu até questionei, será que ele terá tempo suficiente para investigar essas 2 problemáticas? Não é comum, tá? Mas eu já tem algumas pesquisas em que eles trazem 2 problemas de pesquisa, tá? Então, 2 inquietações. Mas aí a gente tem que estar com o pé no chão do que vai acontecer. Bom, dentro da escolha do seu problema, eu tenho algumas implicações na escolha do problema, tá? No processo de investigação social, né, como a ideia do programa basicamente na área de educação, na área de saúde, então envolve muito dinâmica social, né? A primeira tarefa é escolher o problema a ser pesquisado. Esta escolha, por sua vez, conduz a indagações. Por que pesquisar? Qual a importância do fenômeno a ser pesquisado? Que pessoas ou grupos se beneficiarão com seus resultados? Né? Então, isso são indagações que eu tenho que fazer antes de definir o meu problema.
São eu falo sempre que meus orientandos, assim, vocês têm que fazer essas perguntas para que você tenha claro a importância da sua pesquisa, né? E você consiga, é claro, convencer a outras pessoas da importância da sua pesquisa. Não somente o seu orientador, mas também a banca examinadora. Não somente o orientador com a banca examinadora, mas qualquer pessoa mundialmente que vai ler o seu trabalho, posteriormente, né? Para ele entender a relevância da sua pesquisa. É claro que as preocupações em buscar resposta para as indagações não é inúmero, as influências, contradições sociais. O pesquisador, desde a escolha do problema, recebe influência do seu meio cultural, social e econômico. A escolha do problema tem a ver com grupos, instituições, comunidades ou ideologias com que o pesquisador se relaciona. O que é comum dentro de pesquisa relacionada dentro da educação? Ela surgir dentro de uma inquietação do meio social ou cultural ou econômico em que o investigador está inserido, né? Eu acredito que muitos de vocês estão nessa etapa, e a ideia de vocês é fazer essa pesquisa surgindo de alguma inquietação ou social, ou cultural, ou econômica, ou profissional, né? Então, ela tem esse arcabouço. É muito comum. Porém, existem pesquisas que elas não surgem assim, né? Elas surgem de pesquisas, principalmente pesquisas quando são pesquisas experimentais, que elas surgem de contratações, uma empresa contratou determinado pesquisador para verificar, tipo pesquisa de medicamento, né? A empresa está colocando um novo medicamento no mercado de trabalho, no mercado consumidor, e aí ela contrata um grupo de pesquisadores para fazer o levantamento, a pesquisa em si, se aquele medicamento ele vai ser possível utilizar ele de forma eficaz no combate a determinada enfermidade, né? Então, às vezes não é nenhuma inquietação da pessoa, mas enquanto profissional ele foi contratado para fazer aquilo, tá? Assim, na escolha do problema de pesquisa, pode ser verificada muitas implicações, tal como a relevância, oportunidade e comprometimento. Tá? Bom, a justificativa. A justificativa, você tem que ter como mente, principalmente, no pensar por que fazer essa pesquisa. Por que eu vou fazer essa pesquisa? Ah, é só para me ter o título de mestre? É só para me ter o título de doutor? Será que é só para isso? Então, eu tenho que justificar, dizer, não só para o meu orientador, mas para a banca examinadora e para todas as pessoas, por que fazer essa pesquisa. Alguns motivos que justificam pesquisa, tipo contribuições para a instituição na qual trabalha, quais as contribuições que a sua pesquisa vai trazer para o seu estabelecimento de ensino, para o seu instituto, para a sua universidade. Contribuições pessoais, por exemplo, semana passada eu participei de uma defesa de mestrado profissional na área de ensino e inclusão. E a pesquisa em si, ela tinha mais contribuições tanto para o trabalho quanto pessoal, que ela trabalhava com comunicação assistiva com crianças com autismo. Só que a pesquisadora em si, ela tem um filho autista. Então, é fruto de experiência da vivência dela, e ela queria contribuir não somente para o trabalho, mas para a sociedade, para todas as mães, para todos os pais, para todos os professores que tinham um aluno autista, em que aquele aluno não é não verbal, como ele poderia se comunicar, né? Então, são contribuições pessoais, tá? Contribuição para a ciência, contribuições para o curso, às vezes a pesquisa é voltada para um determinado curso de matemática, história, geografia, contribuições para a sociedade, contribuições para o ensino. Então, eu tenho que pensar
quais os motivos que fazem eu realizar essa pesquisa, que justificam essa minha pesquisa. Tá? Isso aí é muito importante. Bom, eu não venho trazer aqui um roteiro de como fazer uma justificativa, mas eu quero trazer assim umas ideias de como a gente pode refletir acerca de como fazer essa justificativa, tá? Primeiramente, por que você escolheu o tema? Né? Você deve pensar, por que eu escolhi esse tema? Então, pense lá qual foi o motivo ou os motivos, né, que me fez escolher esse tema. Escreva lá no papelzinho. Eu escolhi por isso, isso, isso. Qual a razão para que, dentre tantos temas, você tenha escolhido esse? Qual a razão que te fez escolher esse determinado tema? Tema A, não tema B, nem um tema C. Tá? A sua pesquisa pretende resolver alguma questão mal resolvida dentro do tema? Às vezes, tem muitas pesquisas que elas são oriundas de outras pesquisas. São chamada pesquisa modinha, né? O Brasil ele portou muito esse tipo de pesquisa, principalmente norte-americana. O que era realizado nos Estados Unidos, se dava certo lá nos Estados Unidos, fazia replicações aqui no Brasil, né? Às vezes, dentro de uma determinada pesquisa, fica uma lacuna, algo que um ponto de interrogação que o pesquisador, aquele determinado pesquisador, ele não se atentou naquele momento, ou a dinâmica social fez com que surgisse essa lacuna que antes não tinha. E aí a gente chama de questão mal resolvida. E a gente pode fazer uma pesquisa para resolver essa questão mal resolvida. Tá? Pensar também quais são os benefícios que a sua pesquisa traz ao assunto. Porque o assunto em si, eu vou só voltar aqui, tipo, o meu assunto é o meu tema aqui, os direitos sociais, a saúde e ao lazer. Aí, qual os benefícios da minha pesquisa, né? Eles vão ser para esse assunto em si. Quais as razões de ordem teórica que explicam a relevância do tema? Às vezes, a pesquisa ela pode ser só de ordem teórica ou pesquisa de ordem prática, né? Principalmente quando eu tenho uma pesquisação que eu estou desenvolvendo intervenções dentro de um ambiente escolar, interações dentro de um ambiente escolar ou de um ambiente empresarial, hospitalar, alguma coisa assim, né? E eu tenho que compreender quais são essas razões que vão trazer alguma relevância, ou de ordem teórica, né, ou de ordem prática. Tá? Bom, eu normalmente eu falo para meus alunos, para eles, eu digo, olha, a gente tem que fazer, na hora de fazer uma justificativa, tem que pensar um triângulo invertido. Né? Eu penso assim, vindo macro, né, do contexto e relevâncias gerais, né, pensando por que você escolheu esse tema, qual a razão para esse tema entre todos. Né? Então, pensar isso de um contexto macro. Já pensou o teu tema, o teu problema? Vir contextualizar ele a nível mundial, nacional, né? Regional, até chegar no teu local. Identificação de lacunas e problemas específicos. Às vezes, um determinado problema, ele tem um determinado tema, temática, ele tem algumas lacunas e problemas bem específicos, né? Por exemplo, hoje eu estava assistindo no jornal que o estado de São Paulo, ele está com um projeto de lei, eu não sei se foi aprovado, ia ser votado hoje, proibindo o uso do celular na sala de aula. Eu vejo um problema particular, Claudio Novo, né? Mas é um problema que vai implicar somente na ação da prática de sala de aula do docente, né? Que ele vai trazer mais uma complicação para o professor dentro da sala de aula.
Então, eu tenho que identificação dessas lacunas e problemas bem específicos, tá? E, por último, as contribuições e impactos esperados, né? Quais as contribuições que a sua pesquisa ela vai trazer? Quais os impactos esperados que ela vem trazer? Então, isso eu sempre falo para eles que pensar nesse contexto, vindo do macro até o micro. E o importante, né, que toda vez que a gente for fazer uma justificativa de pesquisa, eu tenho que pensar que eu tenho que convencer o meu orientador e a banca examinadora na validade da realização dessa pesquisa. Uma justificativa fraca, ela não convence ninguém, tá? Então, é igual, por exemplo, às vezes você vai numa padaria, tem um bolo lá e tem um confete em cima, você compra aquele bolo somente pelo que ele está confeitado. Você não quer saber nem o recheio, se a massa está macia, se o bolo é novo ou não, se a padaria ela faz, a confeitaria faz um bolo saboroso ou não. Às vezes a gente vai pelos olhos. E aí é igual num projeto de pesquisa, né? Eu tenho que convencer as pessoas que aquela minha pesquisa ela é importante e que ela é possível ser realizada, tá? Isso é um ponto fundamental. Bom, o, os nossos objetivos, né? Tanto objetivo geral ou objetivo específico. Eu coloquei gerais, mas às vezes acontece, por exemplo, do caso que eu mencionei anteriormente, do menino, que ele tinha 2 objetivos geral, né? Que ele tinha 2 problemas de pesquisa. Para cada problema, um objetivo, e cada objetivo geral tinha os desdobramentos com objetivos específicos. Era quase que 2 pesquisas numa só. Eram 2 numa só. Eles esclarecem o que se deseja alcançar com a pesquisa, tá? Sempre começa com um verbo no infinitivo, indicando uma ação, tipo investigar, identificar, caracterizar, analisar, comparar, tá? Bom, o objetivo geral, ele relaciona-se com o conteúdo do tema e o problema de pesquisa. Então, quando a gente vai escrever o objetivo geral, ele tem que ter essa relação do tema e problema de pesquisa, né? 99% das vezes, o objetivo geral é o próprio, só que é o próprio problema. Lembre que o problema é na forma de pergunta, né? É o próprio problema, porém não na forma de pergunta, mas sim trazendo como um verbo de ação, de algo que vai se fazer. Tá? Ele define de modo abrangente o que o pesquisador pretende alcançar ou executar com a pesquisa. Por exemplo, aqui, ó. Lembro lá do nosso problema? Vou voltar bem aqui no problema lá. Existe noção real da relação entre saúde e lazer. Olha meu objetivo geral. Verificar a relação existente entre os direitos sociais à saúde e ao lazer, disposto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, com a qualidade de vida do corpo docente do curso de Direito da Unidas. É Unidas, né? Tornando-se por base as suas atividades do semestre 2024.2. Observe que ele tem uma relação direta tanto com o meu tema quanto com o meu problema. Tá? Então, isso é uma preocupação que eu tenho que ter quando for escrever o meu projeto de pesquisa, o meu objetivo. Ele tem que ter essa relação, ele tem que dialogar, ele tem que conversar. Porque senão, eu já peguei alguns trabalhos que a temática era uma, o objetivo geral, o problema... Começou. Opa, oi? O problema de pesquisa era um, o objetivo geral era outro, e o pior ainda, né?
os objetivos específicos não versavam a respeito de ações práticas do objetivo geral. E aí parece assim, eu não sei se vocês já viram, eu falo para meus alunos, concha de retalho, né? Fica um negócio assim, igual o corpo do Frankenstein, e aí não fica aquele negócio harmônico. E aí, quando a pessoa vai ler, o avaliador, ele vai ler, ele causa uma desconfiança. Epa, peraí, isso é um Ctrl+C, Ctrl+V, é um copia e cola? Normalmente se pensa isso. Então tem que ter essa preocupação, tá? Dessa relação existente. Bom, os objetivos específicos. Eles apresentam as etapas que devem ser seguidas para se atingir o objetivo geral. Olha, objetivos específicos são etapas para atingir o objetivo geral. Ele possui um caráter mais concreto, instrumental e específico, voltado ao atendimento de questões mais particulares da pesquisa. Então tem que sempre ter em mente quais questões mais particulares dessa minha problemática. Então eu tenho essa minha questões particulares que vão movimentar os meus objetivos específicos. Como as etapas do desenvolvimento do trabalho que levarão à concretização do objetivo geral. Então, o objetivo geral ele só se concretiza mediante a concretização dos objetivos específicos. Alguns periódicos, eles já estão aqui no Brasil e fora do Brasil também. Antes eles não publicavam resultado de pesquisa que não davam certo, né? E agora começou-se um movimento desde 2012, mais ou menos, de publicação de pesquisas que não deram certo. Então, eu achei interessante porque é um movimento em que você dá para o futuro pesquisador, mostra para ele, olha, foi-se tentado fazer uma pesquisa por esse caminho, para esse objeto aqui, e não deu certo. Se tu quer tentar esse caminho e esse objeto, mais uma vez, tu tá fadado ao fracasso. Pode ser que não dê certo. Então, é interessante, eu gostei das ideias, então são alguns periódicos que eles começaram a fazer esse movimento a nível mundial. Isso é um movimento muito importante para a contribuição da ciência, porque nem sempre quando a gente faz uma pesquisa, logo quando a gente pensa em fazer uma pesquisa, a gente pensa, vai dar tudo certo. Nem sempre dá certo. Nem tudo é perfeito. Isso aqui é igual família. Não existe família perfeita. E a pesquisa científica também, né? Mas, dentro do projeto, dentro da investigação, eu tenho que fazer o máximo possível para atenuar essas imperfeições. Tá? Ele deve manter os objetivos específicos. Deve manter uma relação com a metodologia adotada. Tá? Então, vocês vão ter mais lá na frente conversa com metodologia, então eu tenho que pensar nisso. Eles devem ser elencados separadamente. Eu sempre falo para os meus alunos, para eles, não, eu já peguei trabalho de conclusão, somente de graduação, e vim 5, 6 objetivos específicos, 5, 6, 7, já vi assim, parece assim que a pessoa ela acha que quanto mais ela colocar, ela está, não posso dizer, convencendo a banca. Mas não. Ela tem que ser bem prática. Às vezes, o pouco é muito e o muito é pouco. Então, uns 3 objetivos, 4 objetivos, porque cada objetivo desse específico, ele vai ser uma ação que você vai desenvolver para concretizar, alcançar a concretização do objetivo geral. E aí, quando eu estou no mestrado, né, esse lastro temporal de muitas ações, ele não pode ser possível de ser realizável. Por exemplo, nessa tese de doutorado que eu dei exemplo para vocês, o rapaz ele gastou quase 5 anos fazendo a tese todinha. E aí ele estava só voltado para o doutorado, estava afastado do trabalho, né? Ele conseguiu afastamento, então era 24 horas doutorado. E aí, só que ele tinha 2 problemas de pesquisa, 2 objetivos gerais. E era 8 objetivos específicos. Então era muita coisa
que ele tinha que fazer, e ao final de fazer tudo isso, ele tinha que fazer o quê? Analisar, né? Analisar e procurar as evidências. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso, tá? Eu, particularmente, eu sempre falo aos alunos, ó, elenque 3, elenque 4 no máximo, porque cada um desses tu vai fazer uma ação. Isso aí pode te dar muito lastro temporal muito grande para tomar, tá? Por exemplo, do nosso objetivo geral, nossos específicos aqui. Opa. Descrever conceitos e noções gerais sobre saúde e lazer. Então, uma coisa que eu tenho que trazer dentro da literatura, qual a definição, quais os teóricos que eu estou adotando que falam sobre saúde e lazer. Aí, normalmente, porque existem diversos teóricos, então tem uns que tem uma corrente, tem outros que tem outra, então eu tenho que adotar uma corrente em si, né? Entrevistar docentes do curso de Direito da Unida Piauí, né? Paraguai, PY. Analisar os dados coletados junto aos docentes sobre a possível relação de saúde e lazer com a qualidade de vida a partir de saúde de suas atividades no semestre 2024.2. Então, observe que esses objetivos específicos são objetivos de ação prática. Eu concretizando esses objetivos de ação prática, eu consigo concretizar o meu objetivo geral. Se eu consigo concretizar o meu objetivo geral, eu consigo responder o meu problema de pesquisa. O meu problema de pesquisa vai ser solucionado. Tá? Então, é uma coisa até que eu falo para os alunos, toda vez que eles vão escrever as considerações finais, deixem claro nas considerações finais. O teu objetivo específico 1 foi alcançado? Por que foi alcançado? O que você fez? O que você encontrou para que ele fosse respondido? O teu objetivo 2 foi alcançado? O que você fez? O que você encontrou como resultado? O seu terceiro objetivo. Então, o seu objetivo geral foi alcançado, a sua problemática foi respondida, por quê? Então, isso aí são coisas finais, né, que se tem que ter dentro desse arcabouço. Tá? Bom, a gente está até chegando já no fim. Antes da gente chegar nas hipóteses, né, eu tenho que trazer algumas coisas chamadas questões norteadoras. Essas questões norteadoras, não confundam ela com a hipótese, não, mas são questões que elas vão te dar um encaminhamento. Ela tem o propósito de encaminhar o alcance desses meus objetivos. Tá? Eles podem dizer que são os objetivos específicos transformados em perguntas. Tá? Então, a questão norteadora é isso. Ela é um encaminhamento para você alcançar os seus objetivos específicos. Normalmente, isso não vem no projeto de pesquisa. Isso não vem no projeto de pesquisa, questões norteadoras. Tá? Mas isso é claro que você tem que ter na sua mente. Você pode até fazer dois projetos, um para entregar para a banca, sem isso, mas um com as questões norteadoras para te saber o que está te encaminhando para te alcançar o objetivo específico. Né? Então, são coisas assim, tipo, o que é saúde? Qual a definição de saúde? Eu vou utilizar a definição da OMS, né? O que é lazer? Procurar na literatura se existe alguma relação entre qualidade de vida, os direitos à saúde e lazer. Né? O que pensam os professores sobre qualidade de vida? Então, isso daqui pode ser perguntas que eu posso fazer dentro de uma entrevista para os professores. E aí, tu observa, é um outro capítulo desse curso, né, em fazer o instrumento de pesquisa, mas aí sempre se pensar que eles têm que estar relacionados com os objetivos específicos. Né? Eu sempre falo, meus alunos,
coloca uma folhinha, imprime problema, objetivo geral, objetivo específico. Coloca do ladinho e aqui vai começar a fazer, vai fazer um questionário de entrevista, começa a fazer o questionário de entrevista olhando isso daqui. A primeira pergunta, ela consegue ser suficiente para responder o objetivo específico 1? O objetivo específico 2? Porque às vezes tem coisas que vêm em questionário, né? Já adentrando na outra aula, que não tem muito a ver. Tipo, perguntar idade, sexo. Aí a tua pesquisa é para uma coisa. Não tem por que eu estar perguntando, por exemplo, para o professor, qual a sua idade? Só se eu estiver relacionando na minha pesquisa a idade com a percepção da qualidade de vida. Se eu tivesse trazido isso no meu problema, aí era interessante saber a idade dos professores. Mas eu não estou trazendo isso no meu problema de pesquisa, né? A relação da idade com a percepção de qualidade de vida. Então, não tem por que estar no meu questionário. É algo a mais, que às vezes ele deixa o questionário longo, e aí quando o investigado ele vai responder aquilo ali, só dele olhar e dizer, ai meu Deus. E aí ele para e diz assim, vai respondendo de qualquer jeito, e às vezes nós não temos resposta do que deveria ser mesmo, né? Bom, vamos chegar na hipótese. O primeiro passo numa pesquisa científica é a formulação clara de um problema, tá? Formulei meu problema, tendo em mente meu tema, minha delimitação do tema. Meu primeiro passo de uma investigação é o problema. O segundo passo é a construção de hipótese, né? Existem diversas definições para hipótese, né? Para Gil, ele é uma proposição que pode ser colocada à prova para determinar sua validade. Nesse sentido, a hipótese é uma suposta resposta ao problema a ser investigado. É uma proposição que se forma e que será aceita ou rejeitada. Muitos autores usam o termo refutada, né? Somente depois de devidamente testada. Então eu tenho que pensar nessas hipóteses, né? O papel fundamental da hipótese na pesquisa é sugerir explicações para os fatos, tá? Essas sugestões elas podem ser soluções para o problema, ela pode ser verdadeira ou falsa, porém, sempre que bem elaborada, ela conduz à verificação empírica, que é o propósito da pesquisa, tá? Então, essa bem elaboração dela é fundamental. Tá? Tipo, voltando para o nosso problema lá, eu elenquei 3 hipóteses, tá? Os docentes do curso de Direito da Unida Paraguai têm uma percepção limitada sobre a importância da relação entre saúde e lazer para a qualidade de vida. Eu vou ter que provar essa minha hipótese, né? Ou não, durante a minha pesquisa, né? Nós sempre não elecamos somente uma hipótese, né? Mas sim 2, 3 hipóteses, né? Para a gente tentar. A carga de trabalho acadêmico limita as práticas de lazer entre os professores, impactando na qualidade de saúde e qualidade de vida. É outra hipótese. Aí eu vou ter que verificar se a carga de trabalho deles é excessiva. Se eles não têm tempo para fazer uma atividade física, se eles não têm tempo para deitar numa rede na beira do rio, ficar ou ir pescar, alguma coisa assim. Os docentes do curso de Direito da Unidas têm noções de que há relação entre saúde e lazer como integrantes de qualidade de vida. Aí eu vou ter que verificar isso, se eles têm alguma noção se existe essa relação entre saúde e lazer. Se a saúde deles está relacionado ao lazer. Eu tenho que investigar isso aí. E aí eu vou ter que provar, né, ou rejeitar essa minha hipótese. Isso só depois de quê? Delas serem testadas. E elas vão ser testadas durante a investigação. Tá? Bom, a hipótese em si, ela possui alguns tipos, né? Eu venho trazer aqui alguns tipos, tem vários tipos de hipóteses, né? Esses tipos de hipóteses eles estão no livro do Gil. É interessante ler o livro do Gil, né? De pesquisa científica, ele é muito bom.
Hipóteses casuísticas, né? Algumas hipóteses ela refere a algo que ocorre em determinado caso, afirmam que um objeto ou uma pessoa ou um fato específico tem determinada característica. Por exemplo, pode-se formular a hipótese de que Shakespeare nunca existiu, que as obras literárias a ele atribuídas foram, na realidade, escritas por outras pessoas. Então, algo relacionado a um caso ou a uma pessoa, a um fato específico. Tá? Tem hipótese que se refere à frequência de acontecimentos, né? São hipóteses desse tipo aparecem em pesquisas descritivas, sobretudo no âmbito da antropologia, da sociologia social. De forma geral, elas antecipam que determinadas características ocorrem com maior ou menor intensidade num grupo social, né? Por exemplo, pode-se formular a hipótese de que o hábito de ler romances policiais, é muito intenso num grupo de universitário. Então, eu fiz uma antecipação de que um caso social, um caso, uma característica, né? É uma característica de um grupo em si, que é o grupo de universitários. Eu fiz uma antecipação que eles têm o hábito de ler romances policiais. Hipóteses que estabelecem relação entre variáveis, as hipóteses elas são muito utilizadas em pesquisas quantitativas, tá? As hipóteses deste grupo são mais complexas do que as anteriores, tá? Na pesquisa, a variável, eu tenho porque na pesquisa quantitativa eu trabalho com duas variáveis, com variáveis, né? E aí eu tenho a variável independente e a variável dependente, né? Na pesquisa em si, ela faz essa comparação de que uma variável vai influenciar no comportamento da outra. Acontece bastante com pesquisa relacionada a medicamentos, a produção de medicamento, ao determinado tratamento na área de saúde, né? O dotei um determinado tratamento, ele vai influenciar na melhoria de determinada enfermidade, né? Tipo, a classe social da mãe influencia no tempo de amamentação dos filhos. Aí a classe social da mãe é minha variável X, o tempo de amamentação dos filhos, variável Y, né? A minha variável dependente. A intensidade das demandas acadêmicas dos docentes influencia diretamente na redução de suas práticas de atividade de lazer. Aí, okay, minha variável X e a minha variável Y, né? O docente que passa o dia todo na universidade, manhã, tarde e noite, ele não tem tempo de fazer nenhuma atividade de lazer. Né? Bom, aqui, né, a gente está quase chegando no finalzinho, eu quero trazer dois exemplos. Né? Dois exemplos de tema, a delimitação, o problema, objetivo geral específico. Tá? E algumas perguntas norteadoras. Tá? Bom, eu tentei trazer o mais próximo do que das discussões que estão hoje em voga no mundo acadêmico, tá? E voltado para a educação. Não sei se tem gente de outra área, da área da saúde, da área do direito aqui, mas aí eu pensei nesse contexto educacional. Mas ele se aplica dentro desse arcabouço, né? O uso da inteligência artificial no processo matemática, no processo de ensino e de aprendizagem na educação básica, a delimitação, análise dos impactos das ferramentas de inteligência artificial no desenvolvimento de competências críticas e criativas em alunos do ensino fundamental. Eu poderia delimitar, fazer a delimitação mais ainda? Poderia. Eu deixei ensino fundamental. Eu poderia dizer que era do Fundamental 1, que é as séries iniciais, Fundamental 2, que é as séries finais, né? Então, poderia fazer essa restrição ainda mais. Ou poderia fazer essa restrição dentro da minha problemática de pesquisa, que aí já ia impactar dentro do meu título da minha investigação. Tá? Problema de pesquisa. Como o uso de ferramentas de inteligência artificial pode influenciar o desenvolvimento de competências críticas e criativas em alunos do ensino fundamental? Né? Então, é algo que está em arcabouço, particularmente, estão discutindo muito, o Ministério da Educação está com um projeto de lei para proibir o uso de
celulares em sala de aula. Hoje, todo mundo que tem WhatsApp, Instagram, Telegram, que mais? Facebook, ele já tem lá a inteligência artificial colada nele, né? Então, as redes sociais já faziam parte diretamente. Aí agora já está as redes sociais, a rede social é um braço, a inteligência artificial já é outro braço, que estão interligados, né? E aí, esse uso excessivo, será que ele desenvolve alguma competência crítica e criativa em alunos? O meu objetivo geral é analisar a eficiência do uso de ferramentas de IA na produção e desenvolvimento de competências críticas e criativas em alunos do ensino fundamental, né? Depois desse objetivo geral, eu trago os desdobramentos, as minhas ações específicas para comprovar esse meu objetivo, alcançar esse meu objetivo geral, né? Que é são os meus objetivos específicos, que é investigar como as ferramentas de IA são utilizadas por professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem. Será que é usado? Será que o professor usa? Será que o aluno usa? Avaliar a percepção dos professores sobre o potencial da inteligência artificial para promover o pensamento crítico e criativo. Identificar as habilidades específicas que a utilização da IA pode potencializar nos nossos alunos, né? Então, são coisas que tem muito em voga, é uma discussão muito presente hoje dentro do âmbito educacional. Aí eu tenho algumas perguntas que são norteadoras para alcançar esses meus objetivos específicos. Lembrem que essas perguntas norteadoras não são as hipóteses, né? Quais ferramentas de inteligência artificial são mais utilizadas na sala de aula do ensino fundamental? A gente via se falar muito de chat GPT. Hoje já tem a IA do WhatsApp, que é a mesma IA do Instagram e do Facebook, né? Mas já tem muitas outras inteligências artificiais. De que maneira esses benefícios são positivos para o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo? Como os professores percebem o papel da IA no processo de ensino, aprendizagem e na formação de competências fundamentais? Então, são algumas perguntas norteadoras, tá? Eu não trouxe as hipóteses, tá? Bom, com o tema 2, pensando, educação socioemocional e o uso de práticas mindfulness nas escolas, né? Esse termo, ele é um termo americano e está muito em voga, que ele está ligado à prática de não seria bem o yoga, mas seria um relaxamento para que o estudante ele desenvolvesse a concentração, né? Então, ele fizesse um relaxamento, tipo o relaxamento de yoga, né? E tá muito em voga somente nos Estados Unidos, para que aquele estudante ele consiga se desligar do mundo e ele consiga se concentrar somente nas atividades desenvolvidas na sala de aula, né? E aí nós sabemos que as competências socioemocional hoje, né, nos estudantes, na sociedade do modo geral, né, o maior inimigo de uma pessoa é a mente. Ela é muito fundamental. Então, a delimitação do tema seria implementação e avaliação de práticas mindfulness para o desenvolvimento socioemocional de estudantes do ensino médio. Aqui eu já trouxe para o ensino médio, tá? O meu problema seria como a introdução de práticas, né, mindfulness, no ambiente escolar pode contribuir para o desenvolvimento socioemocional dos estudantes do ensino médio. Então, práticas, esse seria o meu problema. Aqui seria avaliar o impacto das práticas mindfulness na melhoria das habilidades socioemocional dos estudantes do ensino médio. Meus 3 objetivos específicos seriam identificar as mudanças no nível de atenção, regulação emocional e empatia dos estudantes após a aplicação de práticas mindfulness, explorar a percepção dos alunos sobre a aplicação dessas práticas em seu cotidiano escolar e analisar os impactos das práticas mindfulness no ambiente geral da sala de aula, incluindo o comportamento e clima escolar, né? Então,
Seriam esses 3 objetivos, né? Aí eu tinha que ter algumas perguntas norteadoras, né? Primeira seria quais mudanças comportamentais e emocionais são observadas nos alunos que praticam mindfulness regularmente, né? Então a ideia é que essa é uma tendência que está tendo muito forte, que ele contribui para para a concentração, né? Como os alunos avaliam o uso de práticas mindfulness em seu cotidiano escolar? De que forma as práticas mindfulness podem contribuir para um ambiente escolar mais colaborativo e acolhedor? Então, aqui eu trago 2 exemplos, né, de tema, delimitação, problema, objetivo geral, objetivo específico, tá? E as perguntas norteadoras, né? Basicamente, para esse início do nosso bate-papo, né, eu utilizei essas 3 referências aqui, que é o livro do Gil, que é Métodos de Técnica e Pesquisa Social, da Miriam Goldberg, que é a arte da pesquisa, como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais, e do Augusto Trivinos, né, que é a introdução à pesquisa qualitativa em educação. Tá? Bom, agora a gente pode começar a conversar, né? Ah, minha câmera estava desligada. Bom, vamos às conversas. Luciana, quantas perguntas, Luciana? Gláucia Carvalho, o Ribeiro, foi meu aluno, né? Tudo bom, Naide? Professor, boa noite. Boa noite, Ana Lúcia. Tudo Boa noite, bem? professor. Estou por aqui. Professor, eu ainda vou ingressar a partir de janeiro, mas estou um pouco ansiosa, Seja temerosa bem-vinda. também. Muito obrigada. Então, assim, já estou pensando também, já tenho uma filha que conseguiu agora o doutorado pela Universidade Federal de Lavras, aqui de Minas Gerais, e ela que está me amparando, e ela que está me dando maior Força. acolhimento, né, e Isso. força para fazer. Então, assim, assim, até eu encontrar com meus professores e quem serão os meus orientadores, eu ainda não sei, porque eu vou fazer ciências da educação. Não sei se eu teria o privilégio de ser a sua aluna. Mas o que eu quero saber é o seguinte: esse mestrado, de ciência da educação, eu posso optar pelo mestrado profissional, porque eu sou educadora e eu. Eu não sei como é na Unida, mas eu acho que o de lá é acadêmico. Mas nada te impede de você fazer a sua pesquisa voltada utilizando um produto. Nada te Tá, impede. tá. Por exemplo, no meu doutorado, ele é profissional, mas eu fiz um produto educacional, né? Que a discussão do meu doutorado foi, inclusive, sobre utilização de celular como metodologia para o ensino de matemática, né? E Uhum. aí foi antes da Legal. pandemia, e aí quando veio a pandemia, o celular se tornou um elemento obrigatório nas Sim. escolas, a nível mundial, É. né? E aí antes da pandemia, parece assim que era um presságio, em 2018, 2019, já estava discutindo isso, conversando sobre a utilização dele para ensinar matemática, mas nada te impede, não, mesmo ele sendo acadêmico. Tá, ok. Muito obrigada, viu? Boa noite, professor. Claudiano, foi um prazer. Oi, Mônica. Desculpa, eu fiquei o tempo todo de câmera, porque eu estou um pouco câmera fechada, porque eu estou um pouco doente e a minha cara não está tão boa. Mas assim, eu gostei muito da sua explanação, que me fez pensar muito naquilo que eu pretendo fazer. Eu sou do segundo módulo do mestrado, né? Também. E ainda eu não tenho nada delimitado. Mas uma coisa que me fez pensar, que você né, tocou em mim,
No que eu pretendo fazer, eu já sei a resposta, né? Eu já até sei a resposta, mas eu preciso criar essa problemática, mesmo assim, para chamar a atenção sobre a temática, para contribuir com a sociedade, porque a educação fiscal tem tudo a ver com a sociedade, né? É pró-sociedade. Você vai E trabalhar com aí educação eu já fiscal? trabalhei. É isso, eu quero isso. Eu Ah, defini isso. Porque é uma experiência de vida, de trabalho, né? e as Aí, pessoas não e sabem, eu só te fiquei, cortando, Mônica, as pessoas não sabem por que pagam não sabe nem imposto o que A, que é. imposto B, imposto C, e para onde ele é Isso. destinado, E né? para Isso é onde ele é destinado, interessante. exatamente. O Ah, controle social, né, aliás, o controle social das finanças públicas é muito pouco conhecida. E a temática da educação fiscal é ainda menos, mesmo no meio, digamos, de colegas profissionais, professores. Entende? Então, eu não vou falar tudo, porque senão você vai conversar só comigo, não vai dar. Mas, assim, eu gostaria de uma coisa que eu tenho, um complicador, é justamente alinhar todo esse meu pensamento e essa vivência que eu tenho dentro da educação fiscal, dentro desse projeto de pesquisa científica, entende? Porque eu já tenho a minha prática, mas eu estou com dificuldade de pô-la em uma questão científica. Entende? Não sei se. o teu tema é educação fiscal. Tu tem logo que partir da delimitação desse tema, demilitar ele, a É, ideia do que tu vai pesquisar, né, dentro da educação e, fiscal, né? exato. E eu até tenho essa ideia, a ideia que não quer calar é a disseminação desse produto, dessa educação fiscal. Né? Por que, que não é, existe um grupo de trabalho no Brasil inteiro para fazer o que diz as diretrizes, a Tinha um curso BNCC, da o ESAF, né, PNF. que é a escola de fazenda. Tudo começa por lá, né? Mas não é Uhum. mais, não está mais com a ESAF. Aí, então, eu não vou discutir, mas, assim, eu poderia te contar muita coisa nesse momento, mas, assim, se eu for, vai tomar a vez de todo mundo. A minha questão é a seguinte, eu tenho esse problema quais são os meus roteadores, etc e tal, como você colocou, porque eu tenho já a resposta. Eu tenho que fazer a Unida, inclusive, foi muito guiada nessas aulas que eu tive no primeiro módulo, de que a gente não deve partir para pesquisa descritiva, o que seria o meu caso, porque eu já conheço, né? Eu teria que só buscar a bibliografia. Porém, eu preciso fazer disso uma pesquisa quantitativa também, vai ter que ter alguma coisa, com um questionário, então eu tenho que delimitar tudo isso. Então está muito confuso, o meu orientador vai pegar uma bomba este ano. Mas eu gostaria de saber, eu vou fazer aquela pergunta que quinta série, sabe? A quinta série não saiu de mim. Tu pode disponibilizar esse teu material para a gente? Posso sim. Ah, Posso. sim. Que bom, porque já dá uma ajuda, né? A gente já vai lendo. Eu passei por um menino, pra moça da Unida, esqueci, peraí. Já, Para Érica, isso. não, Karine, Karine Quem? Adolfo. Karine. Isso, professor, Karine, obrigado. isso. Aí Ah, eu pronto. aí ela pode disponibilizar para vocês, sim, sem problema. Ah, ótimo, eu Aí lá agradeço. nele Ah, tem o meu gostaria de parabenizar. e-mail, o número de telefone, Aham, quiser mandar um e-mailzinho, conversar alguma coisa aham. específica. Isso que é à vontade, viu? Ah, muito obrigada. Eu me sinto muito, né, acolhida nesse sentido. Muito obrigada, professor. Eu gostaria de Nada, não só dizer que você, qualquer gostei pessoa, muito, tá? gostei você é paraense? Amapaense. Amapaense, tá. Porque me veio, assim, esse li que você usa é bem Ah, interessante. Tá bom, muito sotaque obrigada. regional. Exatamente, porque eu também sou linguista, aí gosto muito de reparar. Mas, enfim, muito obrigada por Ah, essa explanação toda, foi muito proveitoso. Para mim, foi. Muito tá bom, obrigada. obrigado. Tchau, tchau. Tchau.
Alguém mais quer trazer alguma questão? Os alunos estão com vergonha de falar, eu estou esperando o primeiro falar. Já teve o primeiro, agora é só continuar. Pois é, eu estou esperando eles trazerem as questões. Mas, o professor, deixa eu fazer só um comentário aqui, que já que tem oportunidade. Foi muito bacana a sua explanação, uma linguagem assim muito clara, muito fácil. Eu não queria repetir aqui do mais do mesmo, que todo mundo fala. Mas, assim, a nossa responsabilidade também é de estar reforçando isso aos nossos acadêmicos. Eles vão ter aula de metodologia, vai ser falado isso também. Mas eu acho que quanto mais possa... Não ficar só aquele espaço temporal de 6 meses, entendeu? Por isso que esses cursos, as coisas muito interessantes, os alunos estão participando. Lógico que a gente já tem uma ideia, porque já trabalha com isso, já passou por esse processo. Né? Então, assim, eu não teria muita coisa para te falar. Primeiro, te agradecer pelo tempo, né, de hoje. Não, sem Daqui problema. uma semana, outra professora, daqui outra semana também outro professor que deve estar vindo, que também entende também, que acho que você deixou uma questão muito clara, e é assim que eu também compartilho, é a questão daquele aluno que está na graduação, que ele não tem conhecimento, realmente deixa para o último semestre, né? E aí, pô, ele passou o ano inteiro perdido, e na graduação e na pós-graduação, realmente, você tem que se entender, e na verdade, é na pós-graduação que o aluno vê bem isso. Tá? Então, acho que ficou muito clara a mensagem. E obrigado, professor. E deixar que os alunos participem aí. Tá certo. Mais alguém, gente? Trazer alguma questão? Bom, acho que ninguém, né? O interessante é que esse curso, né? O IPE pensou bem em trazer 3 professores. O bom é que você tem a percepção de outras pessoas, não somente de uma, né? Essa percepção vai ser um momento muito grande de construção, né? Que é a partir dessa interação com pesquisadores, com profissionais que já trabalham um tempo com pesquisa, que a gente vai construindo, né, o nosso arcabouço de conhecimento, né? E assim, o interessante uma coisa que eu aprendi dentro do meu mestrado, que a gente tem que, como eu posso dizer, se debruçar em cima de braços de gigante. Principalmente no sentido de ler outras pesquisas, teses, dissertações, né, que versam a respeito da nossa temática, que às vezes elas dão um insightzinho de, poxa, eu poderia fazer isso na minha, na minha pesquisa, né? Por exemplo, no meu doutorado, eu estava lendo uma tese, né? Aí, de repente, no decorrer da leitura da tese lá, eu cheguei no estado da arte, e aí eu vi um novo buscador de pesquisas, né, de teses e dissertações internacionais diferentes do que eu já conhecia. E aí, dentro desse buscador que eu vi, eu digo, poxa, eu vou usar ele também, né? É algo que vai me trazer as teses, as referências internacionais, eu vou usar ele também. E aí, engraçado, eu encontrei uma investigação do Reino Unido que era semelhante à minha, né? Só que com a minha era com celular e a deles não. Né? A minha versava sobre um determinado assunto da matemática e a dele não. Mas até assim, a percepção conceitual era análoga. E aí é muito importante, principalmente para quem está fazendo doutorado, que ele tem que filtrar isso aí na percepção da tua pesquisa, ela ser uma pesquisa inédita, né? Então, a gente tem que fazer esse filtro, sair lendo. Infelizmente, o período de 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado é um período que você tem que ler bastante, né? Tem que se debruçar. E aí, os livros de metodologia de pesquisa, olha, é uma coisa, tá? Eu já peguei muitos trabalhos que, principalmente na hora de fundamentar na metodologia, eles usam o livro de norma acadêmica. A gente tem que utilizar livros de método de pesquisa científica. São coisas diferentes. Tá? Norma é uma coisa, livro de pesquisa científica é outra, tá? Glaucia, você ia falar uma coisa. Senti que você ia abrir a boca.
Não, foi abrir aqui o microfone. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, as pessoas São tímidas. ou são tímidas ou Entenderam tudo. conseguiram, né? Isso ajudou bastante, né, nesse processo. Eu creio que no ato de quando você começa a fazer o seu projeto, dúvidas vão surgindo, né? E aí essa ideia de disponibilizar o material é bacana porque você vai à busca, né? Vai lá, dá uma lida, tira uma dúvida, né? O professor Cláudio Noto se deixou à disposição para uma dúvida ou outra, muito bacana. Bom, queremos agradecer sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite. Até o nosso próximo encontro, que a gente, né, vai ter mais 2 encontros aí para continuar falando sobre esse assunto, que é bacana e que cada vez que a gente vai escrever, tem que consultar, né? Verdade. Isso Então, é um assunto que a gente tem que estar sempre estudando, né? Porque Isso. a gente vai consultar, porque cada artigo, cada tese vai ter um assunto e vai chegar uma hora, o que eu posso usar, como eu posso escrever. Enfim, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu treinamento. Hoje foi muito bacana, ajudou bastante, acho que veio para contribuir. E uma boa noite a todos. Boa noite, gente.